Quero falar hoje sobre a questão de que muitas pessoas falam e perguntam sobre o contato com o reino astral, né, com a dimensão do astral, e que eu não tenho dado muita importância a isso. Então eu queria, em primeiro lugar, que a gente analisasse isso do ponto de vista dos corpos, né? Nós precisamos entender que nós temos vários corpos, né? E especialmente na personalidade, que nós dividimos em físico, emocional, mental e o invólucro da alma. Esse núcleo que nós falamos agora, formado por esses três corpos, a gente fala que é a personalidade, né? A personalidade, e que ela é alimentada, digamos assim, por uma força conjunta que nós denominamos alma, que traz aí os seus registros, as suas memórias, enfim, uma série de coisas que não é o propósito desse vídeo. No entanto, nós precisamos analisar o seguinte. Então, nesse nível do astral ou do emocional, se reúnem todas as informações que são relativas às emoções, sejam elas positivas ou não, mas especialmente as negativas, as memórias de traumas, as memórias de desencarnados, as memórias de guerras, e aí entra também numa coisa que é o astral planetário, e que se precisa também fazer uma distinção entre o astral planetário, o Akasha em si, e o espiritual planetário, digamos assim, né? Porque quando nós falamos em astral, nós não estamos falando ainda em espiritual propriamente. O espiritual vai começar quando se está fora desses núcleos da personalidade. Essa é uma confusão que a maioria das pessoas sempre tem. Então, o contato com o astral, o que acontece? Por que as pessoas se sentem, na maioria das vezes, mal? Ou então, por que elas interferem tanto nas vidas das outras pessoas quando elas dizem manipular esse astral para dar alguma informação ou alguma sugestão para as outras? Porque nesse nível está a confusão. Está a confusão de um mental que não foi propriamente desvendado, né? Está uma confusão de um emocional que não foi ainda integrado, que ainda não foi resolvido, que suas memórias reais, suas memórias de inconsciente, as suas memórias de trauma ainda não foram integradas e estudadas, analisadas e então ultrapassadas. Então, muitas vezes quando uma pessoa vê lá uma memória, um ser, uma imagem de um ser desencarnado ou de uma perturbação em outra pessoa, como é muito comum quando se consulta aí pessoas relacionadas ou ligadas a práticas mais espíritas, né? É muito comum que as pessoas caiam numa espécie de um engano, eu diria assim, né? Não é provocado por alguém querer simplesmente dar na outra pessoa, mas é uma espécie de um engano. Por quê? Porque precisariam fazer uma análise profunda dessas informações para ver de que nível isso vem. Se ela vem realmente de uma memória de um ser que desencarnou, se ela vem de um problema, de um trauma, se ela vem de algo não resolvido com uma pessoa que desencarnou, então aquela memória daquela pessoa está ali próximo, né? Próximo do mental, próximo do concreto, mas não definida como o seu propósito real. Então, a diferença que existe entre um contato em nível do astral e do espiritual está que nesse nível do astral as pessoas querem muito dar um prognóstico para outras pessoas ou ver seres e dimensões, mas elas não estão no centro de si mesmas, elas estão fora de si. E essas mesmas informações, em vez de eles trazerem mais para o seu interior, afastam elas ainda mais do núcleo que deveria ser o foco central de sua busca e de sua integração. Então, quando a gente vai no caminho evolutivo, a gente vai perdendo, né, vai deixando para trás, eu diria, né? Perdendo não porque vai se ganhando muito mais, mas a gente vai deixando para trás determinadas informações que não condizem mais com o nosso caminho, porque elas não causam mais interferência, não nos influenciam mais, né? Porque enquanto a gente está ali naquela luta do emocional, do mental, do físico mesmo, e aí vai se percebendo influências, né? Vai dizendo assim, tá tudo me influenciando, quer dizer que eu ainda não estou dominando nem a minha personalidade, quanto mais falar em algo do nível espiritual. Então, essas confusões, né, que existem na questão da espiritualidade,
são essas uma das coisas que a gente vem aqui tentar resolver. É óbvio que aqui eu coloquei de uma maneira muito rápida conceitos que a gente desenvolve durante anos e em todos os livros, né, são mais de 1.300 páginas. Eu tenho um livro ali, que é o livro Conversando sobre Moentian, que na parte 5 dele são 176 páginas que fala só sobre a questão da espiritualidade em si e dessas diferenças que existem entre percepções de níveis diferentes de consciência. Então, no primeiro momento, enquanto nós não nos conhecemos, enquanto nós não entendemos quem nós somos e como nós interagimos até mesmo com essas outras dimensões, mas em primeiro lugar nós não entendemos de onde vêm as informações que estão conosco e até mesmo como nós agimos, como nós vivemos no mundo, fica muito difícil a gente entender o que seja de fato a espiritualidade. Isso era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Até o próximo.